Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham esta reunião pública, a 22ª, pelo canal da ANEEL na YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Hoje é o dia 24 de junho, dia de São João, então para todos que comemoram festas juninas, hoje é o dia de São João. Cumprimento o diretor Fernando, que está participando desta reunião pública de forma remota, também as diretoras Agnes, diretora Ludmila, diretor Daniel Dana, saúdo o nosso procurador-geral, doutor Eduardo Ramalho, e também a nossa secretária-geral, doutora Renata Farias. Senhoras e senhores, nós temos hoje o quórum de 5 diretores, então estamos, portanto, aptos a deliberar a 22ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Sendo assim, declaro esta reunião aberta, a sessão 22ª do ano de 2025. Temos alguns comunicados importantes a fazer. Informo que na última terça-feira, dia 17 de junho, foi aberta a consulta pública 25 de 2025, com o objetivo de aprimorar a minuta do edital dos leilões 5, 6 e 7 de 2025, denominados doravante leilões de energia existente A-1, A-2 e A-3, os quais se destinam à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Os interessados podem enviar contribuições até o dia 4 de agosto. Também informo que na última sexta-feira, dia 27 de junho desta semana, encerra-se o período de contribuições para a consulta pública 22 de 2025, que visa obter subsídios para a revisão tarifária periódica de 2025 da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 2025. Senhoras e senhores, senhoras diretoras e senhores diretores, também temos alguns fatos marcantes da agenda da ANEEL ao longo desta semana que gostaríamos aqui de apresentar aos senhores e às senhoras. A ANEEL realizou audiência pública na última quarta-feira, dia 18 de junho, em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, para apresentar e debater as propostas de revisão tarifária da Energisa Paraíba, Distribuidora de Energia S.A., EPB. A sessão foi realizada no auditório do PROCON e contou com a participação de representantes do Conselho de Consumidores da distribuidora, da Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba, da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor da cidade de João Pessoa e também da Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa. Senhoras e senhores, também gostaríamos de chamar a atenção de toda a sociedade, todos que acompanham esta reunião pública, para um desafio que a ANEEL vem enfrentando nos últimos anos e de forma mais crônica, de forma mais acentuada no presente ano. Em maio deste ano foi anunciada a redução do orçamento da ANEEL de 2025 para 117 milhões de reais. Este valor representa menos da metade do que foi pleiteado pela agência para manter as suas operações ao longo do ano de 2025. Este contingenciamento orçamentário aloca à agência um orçamento no patamar do que foi previsto para o ano de 2016. Esse orçamento de 2016, no valor de 116 milhões, atualizado pela inflação, ele daria um valor de 185 milhões. No entanto, está sendo imposto à agência que mantenha as suas operações por um valor que representa o mesmo valor de 2016, valor histórico, e também que representa a metade do orçamento que foi solicitado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Informamos que, se mantida a decisão da equipe econômica, a restrição não se limitará
apenas aos gastos administrativos, mas também impactará as atividades de fiscalização, ouvidoria e desenvolvimento de sistemas computacionais em curso na agência. Vale ressaltar que, apesar dos cortes sucessivos no orçamento, a ANEEL registrou um aumento expressivo de arrecadação. Saltamos, no mesmo período de 2016, de 4 bilhões e 100 milhões de reais em valores arrecadados para 7,5 bilhões de reais. Somente com o recolhimento da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, houve um aumento de 509 milhões de reais, saltando para 1.247 milhões de reais no mesmo período. Porém, parte significativa, como todos sabem, do orçamento da agência é repassado ao Caixa do Tesouro Nacional. Então vejam que em 2016 arrecadamos 4 bilhões de reais, em 2025, 7 bilhões de reais, praticamente o dobro, e o nosso orçamento é exatamente a metade do que foi solicitado. Neste cenário, tivemos que adotar medidas drásticas que podem comprometer e irão comprometer a manutenção dos serviços essenciais ou prejudicar a realização das atividades finalísticas próprias da agência. Dentre essas medidas já anunciadas em comunicado nas nossas redes sociais e também na nossa página na internet, gostaria aqui de destacar: impacto na fiscalização. As ações de fiscalização com equipe própria da ANEEL serão reduzidas devido à falta de orçamento para a locomoção e estadia dos técnicos da agência. Além disso, não serão iniciadas no segundo semestre deste ano novas fiscalizações descentralizadas, aquelas que são realizadas com o apoio das 11 agências reguladoras estaduais que possuem convênio com a ANEEL para uma atuação mais descentralizada das atuações da agência. Também gostaria de destacar que, além das 11 agências reguladoras que já possuem convênio com a agência, temos convênio já aprovado com a Agência Reguladora do Estado do Piauí, temos tratativas avançadas com a Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro e a Agência Reguladora de Brasília. Em todos os casos, já avisamos às autoridades daqueles estados que podemos firmar os convênios, porém, não há nenhuma garantia de repasse financeiro para essas agências estaduais. Também reforçar, como todos sabem, que a ANEEL possui sede apenas em Brasília e a colaboração das agências estaduais permitida por lei na lei de criação da agência é fundamental para o alcance da fiscalização da ANEEL nas diversas regiões do país. Ressalto a necessidade e imprescindibilidade desta atuação orgânica com os estados, também pelo fato de que a ANEEL está com mais de 235 cargos vagos na sua estrutura definida em lei, o que representa aproximadamente 32% da nossa força de trabalho. Então, não temos orçamento para fazer o trabalho descentralizado com os estados, não temos equipes próprias para fazer o trabalho de fiscalização com a eficiência que o serviço de eletricidade requer e também não temos orçamento para fazer fiscalizações com equipes credenciadas. Ouvidoria setorial. A limitação orçamentária suspenderá o atendimento ao público externo por meio do telefone e do call center da agência. Obrigado. Então, neste momento, após essa decisão, o call center da ANEEL não estará mais funcionando. Nenhum cidadão poderá entrar em contato com o nosso call center para trazer as suas reclamações a respeito do serviço prestado pelas distribuidoras, em grande maioria, que são as nossas reclamações recebidas do nosso call center.
O corte de orçamento, assim, dificulta que o Estado brasileiro tenha acesso à real percepção dos consumidores sobre o serviço público prestado e diminuindo, assim, o empoderamento do consumidor de energia elétrica, hoje muito mais consciente, muito mais vocal e presente nas suas reclamações, enfim, nas suas interações com o poder público. Cálculo da tarifa de energia elétrica. A satisfação do consumidor não poderá ser considerada nos próximos cálculos tarifários, uma vez que a pesquisa que apura este índice, o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, o IASC, também estará suspensa por falta de recursos. A pesquisa ouve anualmente cerca de 29 mil consumidores em aproximadamente 600 cidades brasileiras, para aferir a participação do consumidor residencial com os serviços públicos prestados pelas distribuidoras de energia elétrica. Realizado desde 2000, ou seja, há 25 anos, há 24, porque na realidade 25 não será realizada, nós realizamos a pesquisa IASC e este ano não será feito em função da falta de recurso. E também, com apenas um ano de ato, apenas corrigindo a informação, nesse período, desde 2000, ela não foi feita em 2011 e também não foi feita durante a pandemia da Covid-19 e não estará sendo feita hoje, esse ano, em função da falta de recurso. Participação pública. Os cortes também impactarão a realização de consultas e audiências públicas, inclusive aquelas relacionadas à revisão da tarifa de energia elétrica, ocorrerão de forma remota. Tecnologia da informação, investimentos em governança de dados, aquisição de serviços e licenças das plataformas de geoprocessamento em soluções de monitoramento de ativo e gestão de vulnerabilidades da tecnologia de informação serão, portanto, drasticamente reduzidas. Recursos humanos. Prestes a receber, ainda não recebemos, 36 especialistas. Foram autorizados 40, mas 4 candidatos não se inscreveram. Sendo assim, temos apenas 36 especialistas em regulação que foram aprovados no Concurso Público Nacional Unificado. O primeiro com vagas para ANEEL depois de 15 anos. A agência precisará suspender as atividades de capacitação desses servidores. O corte orçamentário obrigará ainda, e de forma mais triste, o ajuste dos nossos contratos de terceirização, com redução de mais de 140 postos de trabalho. Hoje, o trabalho exercido pelos colaboradores que atuam aqui na ANEEL tem sido fundamental para a manutenção das nossas atividades. E, infelizmente, isso foi talvez a decisão mais difícil tomada pela diretoria da ANEEL, que em outro momento sacrificou outros serviços para manter estes postos de trabalho. Agora, neste momento, não será possível. E também, por fim, o horário de funcionamento da ANEEL. A ANEEL restringirá o seu horário de atendimento ao público a partir de 1º de julho. O funcionamento do prédio da ANEEL será das 8 às 14, de segunda a sexta-feira. O período da tarde nós faremos de forma remota. Então, a todos, a sociedade que nos acompanha nesse momento, somente será possível a realização de reuniões na agência pelo horário da manhã, no horário da tarde, para que possamos fazer economia de despesas condominiais, água, telefone, limpeza e outros gastos relacionados à despesa condominial. Nós suspendemos o horário de funcionamento no período da tarde. Esse sim, pela primeira vez na história da agência. Bem, gostaria de passar a palavra ao servidor Benedito Cruz Gomes, presidente da Associação de Servidores da ANEEL, a ASEA,
que pediu para falar em nome dos servidores e colaboradores da agência sobre as repercussões do contingenciamento orçamentário em nossa instituição. Doutor Bené, tem a palavra. Bom dia a todos. Obrigado aí, Sandoval, obrigado, diretoria, por essa oportunidade de falar aqui em nome dos servidores e colaboradores aqui da agência, né? Nós somos 552 servidores e 487 colaboradores terceirizados que compõem a grande família que é a ANEEL. Até ontem sabíamos que o corte orçamentário da ANEEL acarretará a demissão de 145 colegas terceirizados. Isso significa que a ANEEL perderá 15% das pessoas que trabalham aqui. Assim, sem considerar o eventual impacto humano que uma falha no setor elétrico pode acarretar, focarei exclusivamente no impacto humano que esse corte terá dentro da ANEEL. Essa triste medida é devastadora e já aconteceu esse ano, quando, devido ao governo ter aprovado um orçamento inferior ao solicitado pela ANEEL, houve o corte de 12 colaboradores terceirizados. Todavia, nesse momento, a situação ganhou uma proporção ainda mais triste e avassaladora. Cada um desses servidores que saíram da ANEEL carrega sonhos, responsabilidades e histórias, sustenta vidas. São membros da grande família da ANEEL que, de repente, serão afastados desse vínculo tão profundo e afetuoso. São 145 famílias que perdem sua renda, que, em um contexto de alta vulnerabilidade econômica e social, dependem desses salários para comer, pagar aluguel, comprar remédios, ter educação, zelar pelos seus entes queridos, enfim, viver. São 145 injustiçados. 145 pais, mães, filhas e filhos que, de um dia para o outro, serão arrancados de suas funções, não por incompetência ou falta de mérito, mas por um corte orçamentário insensível e impetuoso, que ignora o suor, o sangue e as lágrimas de toda essa gente, junto aos que permanecerão na ANEEL, sustentam o funcionamento da agência. São 145 colegas e amigos que trabalham com afeto e dedicação para manter essa agência em plena atividade, a protegendo, a organizando, a gerenciando, a administrando, a mantendo limpa e sempre acolhedora, que cuidam da ANEEL como uma casa amável e agradável de se visitar. E esse lar está devastado, e isso impacta tanto os que saem quanto os que ficam. O clima na agência é de luto. Parte da família da ANEEL vai embora. A quem fica, resta o trabalho sob o peso da culpa dos sobreviventes, porque eu ainda estou aqui. Ou do medo, quando será minha vez? E do silêncio ensurdecedor daqueles que foram embora. A produtividade é impactada não apenas pela sobrecarga de trabalho que restará aos que ficam, mas pela perda de sentimento de equipe e pertencimento. O que era um campo de sonhos e ambiente de colaboração vira um campo minado de incertezas. O governo corta hoje, mas seus efeitos negativos perpetuarão por anos. Muitas dessas 145 pessoas dedicaram anos de sua vida à ANEEL, algumas até mais de uma década. Conheciam cada processo, cada rosto, cada detalhe do trabalho. Recontratar, treinar novos colaboradores e reerguer a confiança da equipe não é uma alternativa fácil. E levará mais tempo e dinheiro do que manter quem já está aqui. É um tiro no pé da agência e no coração de quem trabalha e constrói, dia após dia, a regulação do país. E o ciclo de infortúnio perpetuará. Esses 145 demissões forçadas de profissionais dedicados e capacitados são um desastre institucional. São atividades essenciais interrompidas, prejudicando ações de gestão, fiscalização, regulamentação setorial que cobrarão seu preço. Um preço caro e insensível. Quando o sistema falhar, e falhará, quem serão os culpados? Os mesmos servidores e colaboradores que hoje trabalham com o coração sofrido e ainda mais sobrecarregados pela decisão imediatista de não investir na ANEEL. Um orçamento necessário e, vamos frisar, existente nos recursos previstos em lei e que são pagos por todos os agentes e usuários do setor elétrico para este fim. E trago uma última reflexão. Quanto o Estado realmente economiza e reequilibra suas contas ao efetuar um corte orçamentário que acarreta a demissão de pessoas,
pessoas cujo salário retorna imediatamente à economia e circula nos comércios, aquecendo a economia desde as pequenas lojas de bairro até os grandes atacadistas e indústria do país. E se algum desses cidadãos tiver que recorrer a algum auxílio de um programa social, como fica a economia desse corte orçamentário? Muitas vezes, a aparente diminuição de um número que aparece na planilha do governo como despesa não demonstra que esse número tem um impacto muito maior nos valores que aparecem nas planilhas do governo como receita. Enfim, não são apenas 145 recursos humanos que se perderão com esses cortes orçamentários. São 145 pessoas que deixarão a ANEEL, somado às outras 894 pessoas que permanecerão na agência, que serão impactadas por esse corte orçamentário imediatista, irracional e, de certa forma, até mesmo ilegal. Serão serviços essenciais que serão prejudicados por essa decisão. E, nesse momento, lembrando o impacto humano que uma falha no setor pode acarretar, será toda a sociedade brasileira que será afetada ao pagar uma conta de luz mais cara e receber serviços de energia elétrica de pior qualidade. Aos que saem, muito obrigado por tê-los conhecido e trabalhado com vocês. Vocês levam consigo gratidão e respeito. Desejo a todos todo o sucesso do mundo, com a certeza de que oportunidades melhores virão, pois competência e capacidade vocês têm. A ASEA se coloca à disposição para recebê-los e ajudá-los nesse processo. Aos que ficam, peço ajuda, força, união e resiliência. Ajuda para juntos revertermos esse justo corte orçamentário. Obrigado, ASEA. Bem, muito obrigado, Benedito, e assim, façam das suas palavras as nossas, enfim, muito obrigado por em nome dos servidores e colaboradores, manifestar a preocupação de todos a respeito dos impactos humanos, como foi falado, dos cortes orçamentários. Bem, senhores diretores, estes são os informes do dia e também, mais uma vez, agradecendo a manifestação da ASEA, proponho aos senhores diretores e às senhoras diretoras a deliberação da ata da 21ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2025, que foi realizada em 17 de junho de 2025. Se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 21ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Peço à secretaria que registre os diretores que eventualmente estiverem ausentes nesta reunião. Declaro aprovada, como já dito, a ata da 21ª reunião pública ordinária. Solicito à secretária-geral, doutora Renata, que, por favor, enuncie os processos com sustentação oral e também a ordem de julgamento definida por esta presidência. Muito bom dia a todos, os servidores, colaboradores. Queria agradecer ao Bené pelas palavras muito importantes, né? Um dia realmente muito difícil aqui para a gente. Bom, vamos seguir, né? Que a gente precisa trabalhar. Então, bom dia também, senhores diretores, senhoras diretoras. Saúdo também o procurador-geral. E a todos aqueles que estão aqui presentes. O auditório hoje está cheio, né? Para tentar demonstrar a nossa força. E também aqueles que assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa 22ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última terça-feira, em função do feriado, contendo 27 itens. Os itens 6 a 27 correspondem aos itens de bloco, e para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na página da internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foi destacado do bloco o item 17. Foram retirados de pauta os itens 2, 3 e 5. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1 e 17. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passamos à deliberação dos itens 4, 1 e 17. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhora secretária.
submeto às senhoras diretoras e os senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens do bloco. Eu aprovo os itens do bloco, à exceção do item 8, o qual eu não voto, por ser recurso contra despacho assinado por mim na SCE. Eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo Eu os peço- itens... eu- desculpa, Fernando. Sandro, Desculpa. Pode prosseguir, desculpa. Congelou. Eu peço os 14 e 15 e aprovo os demais itens do bloco. Foi possível ouvir? Não. Por favor, repete, Fernando. Eu peço vista dos itens 14 e 15 e aprovo os demais itens do bloco. Perfeito. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 22ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2025. Solicito à Secretaria-Geral que, por favor, apregoe o primeiro item para julgamento. O primeiro item será o item 4, processo 4850048-2025, dígito 26. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas MES 6 Energia S.A., MES 7 Energia S.A., MES 8 Energia S.A., MES 9 Energia S.A. e MES 10 Energia S.A., em face do despachos número 1437 a 1441, todos de 2025, que negaram provimento aos pleitos de excludente de responsabilidade associados à implantação dos empreendimentos outorgados por meio dos contratos de concessão números 2, 6, 7, 13 e 15, todos de 2021, e deram outras providências. Diretor-relator, Daniel Cardoso Dana. Bom dia a todos e todas. É um dia triste para a ANEEL, mas eu acho que a gente tem que seguir também as nossas atividades aqui no colegiado, né? Em 19 de maio de 2025, foram publicados os despachos números 4.437 a 1.441 de 2025, que negaram provimento aos pleitos de excludente responsabilidade associados à implantação do empreendimento outorgado por meio dos contratos de concessão número 2, 6, 7, 13 e 15, todos de 2021, negaram provimento às propostas de solução para os processos administrativos referentes às requerentes e encaminharam os processos ao Ministério de Minas e Energia, MME, com a recomendação de declaração de caducidade aos contratos de concessão número 2, 6, 7, 13, 15 e todos de 2021. Resignados, as transmissoras interpuseram recurso administrativo em face dos referidos despachos em 29 de maio de 2025. Em 9 de junho de 2025, na 22ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, foi designado relator para análise do assunto. Minha assessoria solicitou manifestação da Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, SFT, por meio do memorando número 3 de 2025 de DCD ANEEL, de 10 de junho de 2025. Em 23 de junho do mesmo ano, recebi os representantes das empresas em reunião híbrida via Teams. A SFT se manifestou acerca do pedido de reconsideração por meio da nota técnica conjunta número 12, SFT SCE ANEEL, de 23 de junho de 2025, é o relatório. Não há pedido de sustentação oral, sendo assim, solicito manifestação da Procuradoria. Bom dia, senhoras diretoras, senhores diretores, senhora secretária-geral, todos aqueles aqui presentes e todos que acompanham essa reunião pública por meio do canal da ANEEL no YouTube. Primeiramente, eu gostaria de me solidarizar tanto com os servidores quanto com os colaboradores e lamentar profundamente que a ANEEL esteja passando por um momento como esse. Eu acho que eu que estou aqui há tanto tempo, né, conheço todos os colaboradores e sei da importância que cada um deles tem para que essa agência alcance os resultados que vem alcançando nos últimos anos e do prestígio que essa agência tem no cenário não só nacional, quanto internacional, como um órgão de referência, uma entidade de referência na regulação. Espero que essa situação possa se reverter no menor prazo possível. Bom, então,
prosseguindo aqui, né, e já entrando na análise desse processo, eu informo que a Procuradoria não tem uma manifestação formal, mas também não identificamos uma questão jurídica que mereça análise por hora, mas ficamos à disposição caso surja alguma questão jurídica no decorrer do debate desse processo. Trata-se da análise dos pedidos de reconsideração interpostos pela MES 6, 7, 8, 9 e 10, Energia S.A., em face do despacho nos números 1437 a 1441, todos de 2025, que negaram provimento aos pleitos de excludente responsabilidade associados à implantação do empreendimento outorgado por meio dos contratos de concessão números 2, 6, 7, 13 e 15, todos de 2021. Negaram provimento às propostas de solução para os processos administrativos referentes a requerentes e encaminharam os processos ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação de declaração de caducidade dos contratos de concessão 2, 6, 7, 13 e 15 de 2021. Com relação à admissibilidade recursal, aplique-se ao presente pedido de reconsideração a regra trazida pelo artigo 59 da Lei nº 9.784, de 99, que estabelece, salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Os despachos foram publicados em 19 de maio de 2025, segunda-feira. Assim, o prazo de 10 dias corridos para interposição do recurso administrativo se iniciou no dia 20 e se encerrou no dia 29 de maio, data em que o pedido foi interposto. Logo, o pedido de reconsideração interposto preenche todos os requisitos de admissibilidade, a tempestividade, cabimento, legitimidade recursal, dentre outros, razões pelas quais deve ser reconhecido. Isto posto, passo a analisar o pleito das requerentes. As transmissoras MES 6 a 10, Energia S.A., requereram à diretoria da ANEEL a reconsideração dos despachos número 1437 a 1441, pleiteando o reconhecimento dos pedidos de reconsideração como manifestação aos termos de intimação, juntando-os aos processos indicados nos documentos. Remessa dos autos para análise jurídica da Procuradoria-Geral da ANEEL, tendo em vista os inúmeros fundamentos jurídicos que permeiam a discussão. O sobrestamento dos pedidos dos processos punitivos durante a análise, pela ANEEL do pedido de reequilíbrio e reconhecimento de excludente de responsabilidade, o reconhecimento da nulidade dos termos de intimação, pelas razões apontadas nos pedidos de reconsideração, sem prejuízo da possibilidade de elaboração de novo termo, desde que atendidas as balizas legais e realizada a reabertura do prazo de defesa do agente. E, por fim, o arquivamento dos termos de intimação e dos respectivos processos fiscalizatórios, com a manutenção dos contratos de concessão e a não aplicação de sanções administrativas como a caducidade. No que concerne ao pleito das transmissoras para a retirada do processo de pauta e aguarde nova análise pela Procuradoria da ANEEL, empenho esclarecer que tal solicitação não pode ser atendida pelas razões que se seguem. O processo administrativo encontra-se devidamente instruído, tendo sido observados todos os ritos procedimentais estabelecidos na Resolução Normativa número 846 de 2019, com ampla garantia do contraditório e ampla defesa às concessionárias. A instrução processual foi conduzida de forma criteriosa e técnica, com análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados pelas transmissoras, conforme demonstram as notas técnicas conjuntas elaboradas pela SFT e SCE, não se justificando, portanto, a suspensão do feito para nova manifestação jurídica. Ademais, a iminência da realização do leilão de transmissão, previsto para ocorrer em prazo exíguo, impõe à agência o dever imperioso de celeridade na resolução dos processos administrativos em curso, especialmente aqueles que envolvem empreendimentos estratégicos para o Sistema Interligado Nacional. A manutenção da incerteza regulatória decorrente da suspensão indefinida dos processos seria prejudicial ao interesse público e à modicidade tarifária, uma vez que consumidores continuariam arcando com os custos de empreendimentos que não apresentam perspectiva concreta de conclusão no prazo contratual. O princípio da eficiência administrativa, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe à administração pública o dever de adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação adequada de serviço público, que inclui a definição tempestiva sobre a manutenção e extinção do contrato de concessão que não vêm sendo cumpridos adequadamente. Que concerne a alegada inexistência de parecer da Procuradoria,
Empenho esclarecer que a solicitação de manifestação jurídica da Procuradoria Federal junto à agência constitui prerrogativa discricionária do administrador público, não se configurando como requisito de validade ou etapa procedimental obrigatória do processo administrativo punitivo. Tal entendimento encontra expressa previsão no artigo 46 da Resolução Normativa 846, cujo teor prescreve que, em qualquer momento do processo administrativo punitivo, a Procuradoria Federal junto à ANEEL poderá ser instada para emitir parecer no prazo de 15 dias. A exegese do dispositivo normativo revela inequívoca opção legislativa pela facultatividade da medida. O pessoal deu uma caprichada aí nas palavras. Consubstanciada no emprego da locução verbal poderá ser instada, que denota em sua acepção técnico-jurídica a existência de juízo discricionário por parte da administração pública. Diante da literalidade do texto normativo, é possível entender que a ausência de parecer jurídico não pode ser interpretada como mácula no presente processo administrativo, tampouco compromete sua rigidez procedimental, porquanto a manifestação da Procuradoria constitui elemento meramente subsidiário à formação do convencimento administrativo e não pressuposto de validade do ato decisório. Para arrematar a primeira alegação das empresas, cumpre ressaltar que a discricionariedade administrativa, no caso em tela, encontra-se plenamente justificada pela natureza técnica e especializada da matéria regulatória, que dispensa, via de regra, a intervenção jurídica quanto aos aspectos normativos e procedimentais que se apresentam suficientemente claros e delineados. A competência técnica da agência reguladora, consubstanciada na análise apresentada na nota técnica conjunta número 12, SFT-SE, aliado ao rigoroso cumprimento dos ritos procedimentais estabelecidos na Resolução Normativa 846, confere legitimidade e juridicidade ao processo administrativo, independentemente da emissão de parecer jurídico. Já quanto à alegação de falta de clareza sobre a penalidade de caducidade nos termos de intimação, os documentos em questão, acompanhados dos respectivos relatórios de falhas e transgressões, indicaram que as transmissoras e seus acionistas, controladores, estavam sendo cientificados das falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico e aos contratos de concessão, com possibilidade de recomendação da caducidade das concessões. Adicionalmente, foi concedido prazo para regularização das inadimplências apontadas, para a retomada das obras e para a apresentação de planos de recuperação dos cronogramas dos empreendimentos. A título exemplificativo, o detalhamento de trechos do relatório de falhas e transgressões anexo ao termo de intimação número 54 de 2024, emitido para a MES 6, demonstra com clareza a fundamentação e indicação da possibilidade de recomendação de caducidade do contrato, de caducidade da concessão. Tais aspectos também estão presentes nos casos das transmissoras MES 7 a 10, com as devidas particularidades de cada um dos casos. No referido documento, foi registrado que o relatório de falhas e transgressões tinha como principal objetivo elencar e caracterizar as falhas e as transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico e ao contrato de concessão número 2 de 2021, estabelecendo prazo a MES 6 para a regularização das referidas falhas e transgressões, em observância ao requisito legal estabelecido no parágrafo 3º do artigo 38 da Lei 8987, de 95. Os procedimentos administrativos para a aplicação da penalidade de caducidade, encontram-se detalhados no capítulo 4, seção 4, artigos 31 a 35 das resoluções da Resolução Normativa 846, que regula a imposição das penalidades aos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, os quais foram estabelecidos com base na legislação que trata da matéria. Tais procedimentos foram integralmente cumpridos nos presentes processos administrativos, com a possibilidade do exercício do contraditório e ampla defesa por parte das concessionárias. Desta feita, por meio do TI número 54, de 2024 SFT, a MES 6 foi cientificada da abertura de processo administrativo, com possibilidade de proposição de aplicação de penalidade de caducidade do contrato de concessão número 2 de 2021, sendo concedido à transmissora prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento do termo de intimação, para se manifestar sobre as falhas e transgressões constatadas. Além disso, em consonância com o artigo 33 da resolução, foi atribuído prazo de 30 dias, também contado a partir do recebimento do TI, para que a MES 6 regularizasse em definitivo falhas e transgressões apontadas.
Avançando para o próximo tópico, alegação de tratamento desigual quanto a outras concessionárias no que se refere aos procedimentos fiscalizatórios e acompanhamento diferenciado pela SFT, cumpre esclarecer que os processos administrativos instaurados com vistas a apurar falhas e transgressões dos concessionários e, eventualmente, recomendar ao poder concedente a aplicação de penalidade de caducidade com a extinção do contrato de concessão, seguem rigorosamente o disposto na REN 846, estando amadurecidos na agência em função de dezenas deste tipo de processos que foram instaurados e levados a cabo com base no rito de instrução processual estabelecido. Assim, é imperioso destacar que a ANEEL tem aplicado consistentemente o mesmo rito e a mesma metodologia em casos similares, os quais foram apresentados na nota técnica conjunta número 12, SFT e SCE, os quais culminaram efetivamente na extinção dos contratos relacionados com base na decretação de caducidade das concessões pelo poder concedente. Ademais, o argumento da boa-fé da concessionária nas tratativas de solução também foi mencionado na primeira manifestação e avaliado na primeira nota técnica conjunta supracitada, que concluiu pela responsabilidade da transmissora diante das ações adotadas frente ao atraso. Conforme explicitado pelas áreas técnicas, após examinar as informações prestadas pelas transmissoras, os projetos das transmissoras MES apresentam situação particularmente delicada, é dizer, com 0% de avanço físico e datas previstas para a entrada em operação, sinalizados com cerca de 3 anos após as datas fixadas nos contratos de concessão. Foram apresentados pelas transmissoras uma série de questões relacionadas à configuração dos lotes que integram os contratos de concessão, suas interações e relações contratuais com outros agentes de transmissão e de distribuição, argumentos que, a meu ver, não merecem prosperar, uma vez que todos esses aspectos eram conhecidos das transmissoras do Grupo MES, tendo em vista que estavam presentes no edital que subsidiou a realização do leilão e foram aceitos pelas transmissoras na ocasião em que celebraram seus contratos de concessão. As transmissoras consideram estar com seus interesses sendo prejudicados pela iniciativa da agência de instaurar os processos com vistas a recomendar ao poder concedente a aplicação de pena de caducidade dos contratos de concessão. No entanto, em nenhum momento apresentaram qualquer proposta consistente que levasse ao entendimento de que estavam com o propósito de efetivamente iniciar a implantação das obras para proporcionar o atendimento do Sistema Interligado Nacional. As transmissoras reconhecem que, após a instauração dos processos, tiveram a oportunidade de realizar reuniões com a ANEEL, porém, os argumentos trazidos pelas transmissoras não foram suficientes para convencer a agência de encerrar os processos. Contrariamente ao que apresentam as transmissoras, é importante pontuar que os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e de excludente responsabilidades foram enfrentados e negados nas decisões proferidas por meio dos despachos da ANEEL, número de 1437 a 1437, 38, 39, 40 e 41, todos de 2025. Quanto à alegação da postura diferenciada do acompanhamento de empreendimentos de transmissão, a SFT esclareceu que monitora de forma contínua todos os empreendimentos em andamento do setor elétrico, sendo que alguns deles são acompanhados de forma diferenciada em razão de sua relevância para o setor elétrico, como é o caso das obras do Grupo MES. Pontua a nota técnica conjunta número 12, que as transmissoras do Grupo MES já vinham sendo alertadas sobre a violação dos marcos intermediários do cronograma de implantação dos empreendimentos desde janeiro de 2023, conforme demonstrado por meio dos relatórios de falhas e transgressões anexos aos termos de intimação. Percebe-se, com base na leitura dos autos, que mesmo após essas ações da SFT e o iminente descumprimento das cláusulas dos contratos de concessão, que estabelecem as datas limites para a conclusão dos empreendimentos, as obras sequer foram iniciadas, apresentando um avanço físico de 0%. Tal situação demonstra um grave descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelas transmissoras. A ANEEL tem a obrigação legal de fiscalizar os agentes, os contratos de concessão para adequada prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a etapa de construção, nas quais, conforme já relatado nos termos de intimação e nos relatórios de falhas e transgressões, as transmissoras do Grupo MES não vêm cumprindo com as etapas dos cronogramas de obras.
esta agência não pode aguardar o prazo contratual encerrar para tomar providências fiscalizatórias que minimizem os atrasos já configurados e promovam a retomada das obras para a conclusão dos empreendimentos o mais breve possível, tendo em vista a data de necessidade das instalações apontadas pelo planejamento setorial. É de conhecimento geral que a ANEEL já se debruçou sobre processos anteriores que lidavam com a implantação de diversos projetos de geração e transmissão em atraso. No entanto, isso não significa que todos os atrasos devam ser considerados aceitáveis ou que a agência deva se abster de exercer seu poder fiscalizatório e sancionador quando configuradas violações contratuais graves. Em suma, os pedidos de reconsideração das transmissoras do Grupo MES, quando abordados no macro, reiteram diversos argumentos já apresentados em suas manifestações iniciais e não trazem elementos novos que possam despertar a necessidade de serem enfrentados nessa etapa. Além das considerações gerais acima apresentadas, no que diz respeito às alegações tentadas pelas transmissoras em relação aos despachos da agência, cabe destacar especificamente em relação a cada uma delas os elementos. E aí, senhores diretores, senhoras diretoras, tem aqui uma descrição sucinta a respeito de cada caso. Eu não vou ler todo o voto, acho que a primeira passagem aí já falou de forma bastante definitiva sobre meu entendimento sobre, dos pedidos de reconsideração, então eu vou passar diretamente para o dispositivo. Então, diante do exposto, do que consta do processo 40, vamos lá, do processo 48.500, 018048 2025 26, voto por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas MES 6, MES 7, MES 8, MES 9 e MES 10 Energia S.A., em face dos despachos números 1437 a 1441 de 2025. Em discussão a matéria. Só um esclarecimento, diretor Dana. Nós estamos deliberando em segunda instância os termos de intimação, já para permitir que esses lotes sejam incluídos no edital do leilão, do leilão de transmissão deste ano, de relatoria do diretor Fernando. É isso, né? Perfeito, diretor. Esse processo é para que a gente encerre a discussão administrativa também relacionada a essas empresas e esses lotes possam ser incluídos no leilão, que é relatado na sequência pelo diretor Fernando. Perfeito. Bem, nenhum comentário adicional. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas MES 6 Energia S.A., MES 7 Energia S.A., MES 8 Energia S.A., MES 9 Energia S.A. e MES 10 Energia S.A., em face dos despachos 1437 e 1441, todos de 2025. Próximo item. Próximo item é o item 1. Processo 48.500.007344-2025-00. Aprovação do edital do leilão de transmissão número 4 de 2025, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a empreendimentos de transmissão de energia elétrica, consolidado após a avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 18 de 2025. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, e, nesse caso, há um pedido de sustentação oral. Obrigado, Renata. Na 10ª reunião pública ordinária, realizada em 1º de abril de 2025, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu instaurar a consulta pública número 18, por intercâmbio documental, entre 4 de abril de 2025 e 19 de maio de 2025, com o objetivo de colher subsídios e contribuições para o aprimoramento da minuta do edital do leilão número 4 de 2025, com os respectivos apêndices e anexos,
destinada à contratação de concessões do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes do SIM. A SCE, mediante a nota técnica número 998 de 2025, datada de 16 de junho de 2025, apresentou a instrução técnica e econômica dos empreendimentos que comporão o slot do edital número 4 de 2025, que contempla 1. Os valores de investimento e máximas da RAP dos lotes que integrarão o certame. 2. Anexos 1.01 a 1.11, minutas dos contratos de concessão. E 3. Anexo 2, anexo geral, e anexos 2.01 ao 2.11, características e requisitos técnicos específicos. Por sua vez, a Secretaria de Leilões e a SCE, nos termos da nota técnica número 16 de 2025, datada de 17 de junho de 2025, analisaram as contribuições recebidas e recomendaram aprovar o edital, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e os correspondentes anexos técnicos. É o relatório. Temos sustentação oral? Sustentação. Oi. A sustentação oral será realizada pelo senhor Mauro Pedroso Gonçalves, representante do Comitê Brasileiro de Arbitragem. O seu tempo disponível é de até 10 minutos. Geral, colegas aqui presentes. Eu represento aqui o Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é uma organização civil sem fins lucrativos, que tem o objetivo de promover e divulgar estudos jurídicos sobre arbitragens, possui 670 associados, 1.600 pessoas que contribuem entre professores, árbitros, escritórios de advocacia, estudantes no Brasil e no exterior. Possui uma conhecida revista de arbitragem que já está na sua edição 83, acompanha a tramitação dos PLs, tem um papel importante para informar o Congresso Nacional sobre o Instituto, esclarecer e promover esse Instituto no Brasil, e realiza parcerias acadêmicas e científicas, inclusive com a AGU, no Núcleo Especializado de Arbitragem, inclusive ampliou recentemente o acordo de cooperação. Então, o pedido aqui do Comitê Brasileiro de Arbitragem é que seja incluída a cláusula arbitral à minuta dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica por 3 motivos. Primeiro, segurança jurídica, saber previamente como essas disputas vão ser resolvidas. Segundo, a rapidez e a especialidade técnica dos árbitros. A cláusula 16ª da minuta elegeu o foro da Justiça Federal, da seção judiciária do DF, ou seja, optou por não promover a arbitragem, optou por não incluir, e as áreas técnicas, aqui eu cito um trecho aqui da nota técnica conjunta que diz que prevê que a própria lei da arbitragem prevê a possibilidade, independentemente da cláusula prévia, e que as partes têm autonomia de decidir melhor essa situação no momento do litígio, quando a disputa surgir. O relatório de análise de contribuições da ANEEL diz que a previsão legal para concessões de serviço público da arbitragem e que a ausência da cláusula não impede o acesso posteriormente à arbitragem. É verdade, senhores diretores. Porém, o meu papel aqui é convencer os senhores de que inserir essa cláusula prévia é melhor. E é melhor, inclusive, para a administração pública, de novo, porque permitirá maior segurança jurídica, facilitará com que o eventual litígio seja resolvido com maior rapidez e também pela especialidade técnica dos árbitros. A Procuradoria Federal, aqui junto à ANEEL, promoverá ainda, emitirá seu parecer, certamente abordará esse tema, e certamente o parecer será favorável, até porque há vários exemplos da participação exitosa da advocacia pública nessas arbitragens. Como um exemplo primário aqui, eu sinto o caso Linhão Manaus Boa Vista, que foi o primeiro caso em que a ANEEL atuou como parte. A empresa propôs a discussão da controvérsia via arbitragem. Aqui o parecer da consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia destacou que se a figura benéfica à administração e ao interesse público, tendo em conta os aspectos administrativos, técnicos, jurídicos. O parecer da ANEEL, naquele caso, entendeu pela vantagem da utilização da arbitragem em comparação à via judicial.
especialmente porque a doutrina debate muito isso e a arbitragem é muito vantajosa em conflitos de contratos de infraestrutura, pela especialidade técnica dos árbitros, e o despacho da ANEEL, a diretoria autorizou, isso em 2021, a celebração do termo de compromisso arbitral, e, mais uma vez, a Procuradoria Federal da ANEEL destacou que a escolha da via arbitral para a manutenção do contrato traz vantagem em termos de segurança jurídica. O parecer da AGU diz também que a arbitragem é a técnica mais adequada, sob a perspectiva do interesse público da União, diante da matéria técnica complexa, do foro especializado, etc., etc. Em outro parecer, destaco aqui outro parecer da Procuradoria da ANEEL na consulta pública dos contratos de concessão para distribuição de energia elétrica, que se acabou optando pela não inclusão da cláusula arbitral, mas o parecer da Procuradoria foi no sentido de que a arbitragem permite a solução do conflito de forma mais célere, em comparação ao processo judicial. Destacou também um conhecimento técnico especializado na matéria em questão dos árbitros e disse aqui claramente que é o método mais eficiente para a solução dos conflitos, tendo em vista o alto índice de cumprimento voluntário das sentenças arbitrais. Por outro lado, senhores diretores, as ações judiciais, eu destaco aqui, né, as ações de reequilíbrio ajuizadas em 2002, que as apelações ainda não foram julgadas, mais de 20 anos. Por outro lado, né, temos também as ações de GSF, que foram iniciadas em 2015, ainda não há uma solução definitiva. As ações de rede base dos sistemas existentes iniciadas em 2017. Então, é por isso que essa consulta pública, número 18 de 2025, é uma nova oportunidade para que essa agência reavalie o tema, considerando as inúmeras vantagens do procedimento arbitral em comparação à jurisdição estatal e, por isso, já deixar definido e garantir que eventual demanda envolvendo o leilão de transmissão em questão seja resolvido pela via arbitral. Obrigado. Procuradoria. Bem, senhores diretores, a Procuradoria ela foi consultada na última quarta-feira sobre o edital do leilão e nós tivemos oportunidade de soltar esse parecer ontem, né? Na data de ontem foi um prazo muito curto, porque nós tivemos aí o feriado nesse meio tempo. E, na verdade, essa questão que foi trazida aqui da tribuna pela SEBAR, nessa competente sustentação feita pelo representante da SEBAR, que foi analisada se haveria ou não obrigatoriedade da inclusão dessa cláusula arbitral nos contratos de concessão do serviço de transmissão. E a conclusão da Procuradoria é que, com o esteio no artigo 151 da Lei 14.133 e no artigo 23A da Lei 8.987, é que a inclusão dessa cláusula ela não é obrigatória, né? Ela é facultativa, e eu acho que disso nós estamos de acordo, e ela envolve realmente um juízo discricionário, né, de avaliação de oportunidade e conveniência de inclusão dessa cláusula. O que foi dito aqui da tribuna sobre as vantagens da arbitragem, elas são verdadeiras, elas são verídicas. A arbitragem, ela permite uma solução mais célere do litígio e ela permite também uma maior especialização no julgamento de uma causa, porque você, no caso, a agência poderia escolher, né, pelo menos um dos árbitros que julgariam essa demanda. Então, há sim vantagens na adoção da arbitragem como meio de solução alternativa de controvérsia, afastando a jurisdição estatal. Nós teríamos a jurisdição arbitral. Só que não há somente vantagens na arbitragem, né? A gente também tem que destacar que há algumas desvantagens, né? Uma desvantagem e hoje a gente teve aqui o pronunciamento até triste, né, sobre o corte de orçamento da ANEEL, que nós temos as custas da arbitragem, elas não são desprezíveis, tá? Foi citado aqui da tribuna o caso do linhão Manaus-Boa Vista, em que, de fato, a ANEEL participa dessa arbitragem, e só as custas dessa arbitragem foram R$3 milhões. Considerando a economia esperada só com essa
redução do tempo, né, de funcionamento da agência, de 8 às 14 horas, aproximadamente 2,5 milhões, nós estaríamos tratando só de uma economia de um valor superior à economia que se espera só com essa medida, né? Então, ela não pode ser também colocada fora da equação a questão do custo para a adoção da arbitragem. Então, há vantagens, a Procuradoria da Procuradoria não nega que há vantagens, mas há também que se avaliar as desvantagens, né, desse procedimento, porque ele também corre em sigilo. A gente tem uma maior dificuldade, se bem que envolvendo a administração pública a gente tem maior publicidade, tá? Mas eu acho que isso tudo tem que ser colocado na balança ao se tomar uma decisão sobre a inclusão de uma cláusula nesse contrato. E também fica a possibilidade, mesmo não colocando agora, né, como uma cláusula arbitral, de como foi feito no caso da TNE, se houver um entendimento posterior, né, de celebração de um termo de compromisso arbitral, tal como foi feito no caso da TNE. Então, o fato de não incluir agora não significa um fechamento definitivo de porta para uma eventual arbitragem em um contrato específico, né, se isso mais na frente for julgado como mais adequado. Então, a Procuradoria, sob o ponto de vista jurídico, apenas apontou os dispositivos legais que tratam desse tema, tanto o artigo 23A quanto o artigo 151, e para dizer que a adoção dessa cláusula não é obrigatória, ela é facultativa e deve ser feito um juízo discricionário a respeito da inclusão ou não desse tipo de cláusula no contrato de concessão. Diretor Fernando, tem a palavra, não é isso? Acho que há algum problema na conexão. Então, mas vamos aguardar e... Acho que caiu aqui. Perfeito, diretor Fernando. O procurador já se manifestou. Ele terminou? Sim, perfeito, tá perfeito. Bom, tá bom. Então, dando continuidade, eu pedi uma apresentação técnica que vai ser conduzida pela Secretaria de Leilões. O André Tiburtino vai fazer a apresentação técnica. Por favor, André. Bom dia, senhoras diretoras, senhores diretores, a todos que nos acompanham aqui presencialmente e pela internet. Sou André Tiburtino, coordenador de leilões da Secretaria de Leilões, e vou apresentar aqui a nossa apresentação resumida sobre o próximo edital. Algumas informações gerais. Esse leilão prevê investimentos da ordem de 8 bilhões e com a receita anual máxima permitida de 1,36 bilhões de reais, gerando uma estimativa de 18.840 empregos, diretos e indiretos. Nós estamos propondo a divisão em 11 lotes e, além disso, os lotes 1, 6 e 11 têm mais 2 sublotes, A e B, o que pode resultar em até 14 novas outorgas de 45 instalações de transmissão. São 1.148 quilômetros de linha de transmissão novas e seccionamentos, além de 4.400 MVA em capacidade de transformação, e as obras vão de 42 a 60 meses em 13 estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nós acabamos de encerrar e analisar a consulta pública número 18, na qual tivemos 216 contribuições de 39 entidades, sendo 73 aceitas total ou parcialmente e 138 não aproveitadas. 5 delas foram consideradas fora do escopo por lidarem com questões como regulamentação, procedimentos de rede, que não estão em discussão nesse momento. Nós vamos passar rapidamente sobre algumas contribuições técnico-econômicas para nos deter mais nas outras contribuições ao edital.
Teve um retorno dos requisitos da NBR 5422, que trata basicamente de resiliência de redes em termos de instalações de transmissão, de linhas de transmissão. Isso porque a norma atual contemplava fatores que não puderam ser computados, calculados corretamente a tempo de aproveitamento nesse edital. E no lote 3, nós não vamos detalhar todos os lotes aqui, apenas passar por pontos mais relevantes, né? O lote 3 ele envolve uma parte de uma instalação já existente da Copel que vai ser transferida para uma nova transmissora. Então, ali foi colocado um tempo extra de 1 ano para que a transmissora nova faça instalações nas instalações existentes antes de assumir o novo contrato. E desativar, portanto, a instalação anterior, né? Algumas contribuições não aceitas, como eu disse, elas envolvem contribuições de itens que não estavam aqui em discussão, principalmente a inclusão de requisitos nas ADS, áreas em volta de subestações existentes que estão sendo ocupadas aí por fotovoltaicas. Então, esse ponto não estava em discussão nesse momento, não pôde ser aceito. Além de excludentes para a responsabilidade de aquisição de áreas, que não tem como, é do novo transmissor, né? Ele é responsável por essa aquisição. E houve contribuições, inclusive, não concordando com a alocação de custos por parte de todos os consumidores do Brasil das instalações de transmissão da rede básica, o que não teve como ser aceito. Contribuições fora de escopo, já mencionei. E agora algumas considerações relevantes sobre o edital propriamente dito. Nós acolhemos algumas no sentido de deixar mais claro que a reforma tributária, na verdade, instituindo novos IBS e CBS, ela será considerada como, de que forma? Aproveitando o que já está previsto na Lei 8987, que diz que, ressalvados os impostos sobre a renda, criação, alteração e extinção de tributos ou encargos, após a apresentação da proposta, né, e ainda quando comprovado seu impacto, implicará na revisão da tarifa, ou seja, não é automático, tem que ser feita toda uma análise, o que será feito oportunamente, porque a reforma tributária ainda não está completamente regulamentada e nem ainda está completamente em vigor. Entretanto, o novo contrato já prevê o uso dessas normas. Ainda, a pedido do Ministério, foi excluída a necessidade da apresentação do pedido de inclusão do projeto como prioritário, que prevê benefícios como financiamento diferenciado, né? Isso não é mais necessário fazer através do edital, pode ser feito diretamente ao Ministério. E, conforme proposto na abertura da consulta pública, foi mantida a exigência, a necessidade de que os FIPs, Fundos de Investimento e Participação, que tenham se habilitado, mediante a apresentação de compromisso de investimento, façam uma integralização de 10% do valor dos investimentos previstos para a assinatura do contrato. Não foi aceita a sugestão, conforme já falado aqui, de colocar no contrato de concessão o detalhamento da arbitragem e a obrigatoriedade de seu uso, entendendo as áreas técnicas de que já existe a previsão legal e de que a solução poderá ser aplicada nos casos concretos onde surgir após uma concordância do poder público, da ANEEL e do próprio poder concedente na figura do Ministério, né? Nas próximas fases, os agentes ainda poderão enviar pedidos de esclarecimentos até 7 de agosto e a ANEEL responderá até 28 de agosto. Lembrando que após essa aprovação, esse edital será encaminhado para o TCU, que terá 90 dias para se manifestar. E ainda, conforme foi aprovado aqui hoje, as instalações dos lotes 7, 8, 9 e 10, que estão sujeitos à caducidade, ser decretada pelo Ministério, poderão, eventualmente, ser retiradas do leilão, caso o Ministério decida em contrário. Aqui nós apresentamos as datas. Resumindo, teremos o leilão em 31 de outubro e a assinatura dos contratos em 23 de fevereiro de 2026. Caso seja interesse da diretoria, nós temos um detalhamento de todas as obras, mas se não, obrigado, está feita a apresentação. Obrigado, Tiburtino, pela apresentação, muito clara, didática. Eu estou endossando toda a apresentação feita pelo André Tiburtino
reunião agora, e então, por conta disso, eu vou direto para o dispositivo. Diante do exposto, que consta do processo número 48.500.0073.44.2025.00, voto por 1. Aprovar a minuta do edital do leilão número 4 de 2025, ANEEL, com os respectivos apêndices e anexos, consolidada com os aprimoramentos decorrentes da consulta pública número 18 de 2025. Encaminhar a minuta do edital com os respectivos apêndices e anexos ao Tribunal de Contas da União, em observância à instrução normativa do TCU número 81, de 20 de junho de 2018. E 3. Determinar que as concessionárias titulares das instalações nas quais os empreendimentos de transmissão licitados serão conectados efetivamente agendem e autorizem, desde logo e até 13 de outubro de 2025, a visita dos interessados no menor prazo possível. É o voto. Em discussão a matéria. Eu só gostaria de destacar, diretor Fernando, em linha do que já foi dito, né, ao longo da RPO, a gente está falando de um leilão que vai envolver mais de quase 8 bilhões de investimento. Vai gerar mais de 18 mil empregos em 13 unidades da federação. Então, acho que esse processo, né, que está sendo deliberado agora mostra a importância da atuação da ANEEL e de mantermos a regulação valorizada. Perfeito, diretora Ludmila, muito bem pontuado. Previsibilidade da realização dos leilões, o ambiente, a definição dos leilões, dos lotes, não é uma competência da agência, a competência do planejamento setorial, como todos sabem, mas o ambiente de negócios, de atração, de previsibilidade, tem muito do que o trabalho que a ANEEL faz. Leilões muito bem realizados, um histórico de sucesso, não temos registro de falhas na realização dos leilões a cargo da ANEEL, então aqui vai também uma saudação muito especial para todas as equipes que trabalham na formatação desses leilões, aqui o doutor Ivo, que é o secretário executivo de leilões, doutor Renato, doutora Thaís, que é a superintendente da área de concessões, que tem todo um trabalho bastante relevante na realização, na instrução de parte desses processos que depois são encaminhados para a área de leilões. O Gabriel, que é o especialista que continuamente tem ficado a cargo de diversos leilões, aqui também você está o Tiburtino, enfim, toda a equipe que trabalha e que tem o encargo e que, graças ao trabalho de vocês, e que, no final, a diretoria faz os seus apontamentos, faz as suas contribuições, e que a realização dos leilões, desde o início, tem sido um modelo de muito sucesso, repercutido em função dos fortes deságios. Temos um histórico de adimplência na entrega dessas obras bastante relevantes, um trabalho de gestão dos contratos, um trabalho também de enforcement muito bem conduzido pela área de fiscalização. Acabamos de ter o exemplo de um agente setorial inadimplente setorialmente, não conseguiu entregar as suas obras e que motivadamente teve a sua caducidade confirmada pela diretoria e que cabe agora ao poder concedente manter esses lotes no processo de licitação ou, eventualmente, tomar alguma decisão que está sob sua responsabilidade. A ANEEL, mais uma vez, cumpre o seu papel, como sempre tem feito, de forma bastante disciplinada e de forma bastante competente e eficiente. Também saudar, como sempre aqui, de forma muito bem conduzida o processo pelo diretor Fernando, que traz tempestivamente, a tempo e a hora, para que o leilão possa acontecer na data aprazada. Então, nenhum comentário adicional, sendo assim, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade aprovar a minuta do edital do leilão 4 de 2025 com os respectivos apêndices e anexos, consolidada com os aprimoramentos decorrentes da consulta pública 18 de 2025 e demais itens conforme voto do eminente relator. Próximo e último item.
Próximo item é um item de bloco que foi destacado, pois há um pedido de sustentação oral. É o item 17. Processo 48.100.000129.199344. Prorrogação do prazo da outorga de concessão para exploração da usina hidrelétrica, a OHE Guilmã Amorim, outorgada a ArcelorMittal Brasil S.A. e a Samarco Mineração S.A., localizada nos municípios de Nova Era e Antônio Dias, Estado de Minas Gerais. Diretora relatora Agnes Maria de Aragão da Costa. Obrigada. Esse voto estava no bloco, então eu vou dar liberdade de pular, né, a leitura do relatório e passar direto à sustentação oral, por favor. A sustentação oral será realizada pelo senhor Rafael Gomes, representante da Samarco Mineração S.A. Seu tempo disponível é de até 10 minutos. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutora secretária, diretor-geral, demais diretores, doutor Eduardo. Eu acho que antes de começar aqui a sustentação, eu queria só aqui registrar o apoio, preocupação e indignação com o momento atual da agência. Estou há 25 anos atuando no setor elétrico, atuei agente do setor, durante quase 10 anos fiquei à frente regulatória da CCE, e agora estou como consultor jurídico, e eu acho que a única ressalva que eu falo, como se falou, que é um dia triste para a ANEEL. Hoje é um dia triste para a sociedade brasileira, hoje é um dia triste para o consumidor brasileiro, porque a ANEEL é o principal elo de confiança, o elo de apoio do consumidor brasileiro, para poder fazer, obviamente, a interface das forças de mercado, do Estado, dos agentes do setor. Eu tenho certeza que, acho que não só a partir de hoje, todas as associações, consultorias, escritórios jurídicos devem se apoiar e devem fazer a pressão republicana para poder ajudar a ANEEL nessa questão. Então, só para fazer esse registro inicial e passar aqui a apresentação. Bom, gente, só um breve histórico, que está muito bem explicitado no voto da diretora relatora. Tá? Isso aqui é um contrato de concessão de UBP de 98, é um contrato que é explorado 51% pela ArcelorMittal e 49% pela Samarco, no regime de autoprodução de energia elétrica. Conforme previsto na cláusula 9ª do contrato, como é também de praxe em quase todos os contratos de concessão, trazendo prazo de 36 meses para poder se manifestar sobre a renovação, a prorrogação. Em janeiro de 22 foi apresentada a carta pelo consórcio solicitando essa prorrogação da concessão. Em agosto de 24, a SCE informou a concessionária sobre a exigência do regime de cotas e solicitou nova documentação. Mesmo em agosto de 2024, a SCE solicitou o cálculo da GAG à STR. Em setembro e novembro, o consórcio apresentou as suas razões e fundamentou o porquê que entendia. A gente vai esmiuçar aqui que essa concessão deve ser prorrogada pelo regime atual e não pelo regime de cotas. Apresentou as documentações atualizadas. Em fevereiro de 2025, foi expedida a nota técnica 74, que recomendou o indeferimento da prorrogação e a remessa para o Ministério para licitação futura. Abril de 25, teve o ofício encaminhado pela diretoria para poder solicitar a manifestação formal pela aprovação, concordância com a prorrogação. Em maio, foi juntada nova manifestação do consórcio pedindo a manifestação da Procuradoria Federal sobre o argumento jurídico apresentado. E em junho foi pautado o processo. Bom, sendo muito conciso aqui na apresentação, a gente tem aqui 3 elementos desse processo, que é um argumento de mérito, que é a questão que existe uma previsão contratual que pode passar desapercebida, e a gente vai colocar o holofote, que é totalmente diferente dos demais casos que já foram analisados aqui por essa agência reguladora, principalmente os casos que foram citados em toda a instrução do processo, que são os casos de Jauru e Sobragi. Tem uma questão procedimental, que esse argumento acabou que ele passou sem a análise específica, e a questão de se houve ou não essa não manifestação do agente em relação à prorrogação da concessão. E aqui eu parto para o primeiro argumento mais importante, que é o ponto central de todas as manifestações da concessionária ao longo do processo, que é a redação da subcláusula 3ª da cláusula 9ª do contrato de concessão, que traz uma redação inicial que é igual a todos os contratos de concessão que essa procuradoria, que essa diretoria já se debruçou, que é a questão do poder concedente manifestar-se-á sobre o requerimento de prorrogação até o 18º mês anterior ao término do prazo de concessão. Até aí não tem novidade nenhuma. O que muda
muda e o que só existe neste contrato de concessão, e é por isso que a gente fala, e eu acho que isso é uma questão muito sabida, que não existe em contratos administrativos e na lei palavras inúteis. Existe uma frase que não existe em outro contrato já analisado por essa agência, que é: a falta de manifestação do poder concedente nos 18 meses seguintes ao pedido será havida como concordância com a prorrogação, nas mesmas condições vigorantes. Então, o que diferencia esse contrato de concessão dos demais, e que foram muito bem analisados por essa diretoria, por essa procuradoria, é o fato de que aqui não se trata de uma cláusula procedimental. Aqui existe, dentro da cláusula de prorrogação, também uma questão de condicionamento de efetivação de direito. Então, aqui a gente tem efetivamente que, se a gente for analisar 18 meses em relação ao prazo o final da concessão original, no dia 25/7 de 2023, esgotou-se o prazo de 18 meses previsto no contrato. E ainda, se nós formos um pouquinho além, se nós considerarmos que houve a repactuação do risco hidrológico e que o prazo atual da concessão termina somente em setembro de 26, ainda assim o prazo teria terminado em março de 2025. Só para poder trazer aqui a comparação explícita, verifiquem que o contrato de Guilma Amorim, o contrato sobre a GI, o contrato de Jauru, eles trazem redação inicial, como eu disse, idêntica. Só que a parte final no contrato sobre a GI, ela não existe, simplesmente ela diz que a ANEEL se manifestar-se-á sobre o requerimento de prorrogação, e no contrato de Jauru ele é até mais explícito, dizendo que a ANEEL manifestar-se-á sobre o pedido de prorrogação e ela vai decidir. Ou seja, nestes outros contratos está muito claro que existe uma decisão assim a ser tomada. Não existe um condicionamento, uma condição suspensiva para a efetivação de um direito, como existe na Guilma Amorim. E aí a pergunta seria: por que na Guilma Amorim existe isso? Porque no contrato de Guilma Amorim foi um empreendimento feito para a autoprodução, onde dois dos maiores indústrias brasileiras fizeram um investimento considerando essa usina não para vender energia, não para a questão de alocação de aumento de lucro ou de aproveitamento econômico, mas sim para da sobrevivência e para viabilidade econômica de custo do empreendimento. Tá? Então, partindo aqui para o segundo argumento, a questão é, eu gostaria muito de trazer aqui alguns argumentos, contra-argumentos em relação a esse aspecto. Só que acabou que, ao longo de toda a instrução, passou talvez desapercebido essa diferença de cláusulas do contrato. A argumentação da concessionária ela foi, inclusive, transcrita na nota técnica, transcrita no voto, só que em todas as análises foi trazido dois pareceres muito bem elaborados pela Procuradoria que se adequam perfeitamente aos casos de Jauru e sobre a GI, e que não trazem uma análise específica a essa redação do caso da Guilma Amorim. Então, aqui só para trazer alguns trechos de algumas manifestações nas quais foi requerida expressamente a análise sobre essa cláusula específica. E aí, tendo em vista que em toda a instrução do processo foi trazer jurisprudência do STJ, STF, falando aqui sobre a questão de cláusulas procedimentais e muito bem analisadas, mais uma vez, pela Procuradoria, eu peço permissão para trazer aqui um fundamento que é quase uma jurisprudência unânime do STJ, falando da fundamentação exauriente. O que é fundamentação exauriente? Não é que essa administração, nem um juiz, tem que analisar todos os argumentos. A gente sabe quantos argumentos fogem do foco, quantos argumentos são procrastinatórios. Mas quando você tem um argumento do agente, quando você tem um argumento central, esse argumento ele tem que ser detalhado, ele tem que ser fundamentado, para que você não tenha aqui um vício de fundamentação na decisão administrativa. Então, esse é o elemento aqui procedimental que a gente gostaria de trazer para vocês. E já indo para a parte final, como eu tinha prometido, ser muito objetivo, nosso pedido, obviamente, ao longo do processo é, obviamente, o reconhecimento da prorrogação tácita da concessão nas condições iniciais do contrato de concessão de 98, pela condição e pelos termos do contrato de concessão da Guilma Amorim, mas, obviamente, como esse tema e essa análise talvez não tenha sido feita ao longo da instrução do processo, nosso pedido subsidiário é que seja dado continuidade à instrução procedimental para que seja analisado esse item, seja encaminhado para a Procuradoria, seja elaborado uma análise específica sobre esse argumento, para que a gente possa ter, obviamente, a melhor decisão dessa agência. Porque, obviamente, tendo uma decisão dessa diretoria, cabe no recurso? Cabe, mas isso aqui o processo vai ser encaminhado para o Ministério. A relicitação envolve uma série de atos complexos. Então, você começa a ter aqui uma situação muito complicada, até porque o recurso não tem efeito suspensivo. Então, é muito importante que, não sendo reconhecido o primeiro pedido, que a gente, pelo menos, tenha aqui a retirada de pauta e a instrução correta do processo, tá?
Tá? Mais uma vez agradeço novamente que, meio a toda essa confusão, todos os diretores, todas as áreas técnicas nos receberam, tiveram reuniões com a gente. Então, assim, mais uma vez, mostrando aí o esforço dessa agência e parabenizando vocês pelo trabalho. Um abraço, bom dia. Muito bem. Agradeço a manifestação do Dr. Rafael Gomes, não tendo nenhuma sustentação adicional a mais. Então, agradeço em especial a toda a manifestação feita a respeito da Agência Nacional de Energia Elétrica, o nosso trabalho, enfim, os nossos compromissos com o poder público permanecem com a sociedade. Muito obrigado, parabéns pela sustentação oral. Solicito manifestação da Procuradoria. Bom, cumprimento também o doutor Rafael pela brilhante sustentação oral. E, de fato, como até foi colocado pelo próprio doutor Rafael, a Procuradoria ela não se manifestou nesse processo sobre a questão jurídica que foi trazida aqui da tribuna, né? E fazendo uma breve pesquisa, de fato, sobre essa cláusula, né, nessa redação, uma redação semelhante a essa, também não temos pronunciamento. O que a Procuradoria ela já teve oportunidade de dizer em outros casos, né, e isso também já foi até objeto de judicialização, não com a ANEEL, mas com a União, sobre a questão do regime jurídico da prorrogação, né? A Lei 12783 ela traz um novo regime jurídico para a prorrogação de concessões de geração. E o próprio STF também já assentou que não há como alegar com base em ato jurídico perfeito, em alegação de ato jurídico perfeito, a prevalência do disposto do contrato em relação à lei, né? A discricionariedade da administração e do poder concedente de executar ou de promover a prorrogação com base no novo regime jurídico aplicável, né? Aplicável por conta de disposição legal. Então, eu acho que o que cabe aqui, nesse momento, né, sem uma manifestação formal, apenas informativa, eu diria, o que já foi objeto de análise da Procuradoria, né, mas ficamos à disposição, caso a diretoria julgue necessário que nós analisemos essa questão específica, né, especialmente a questão da possibilidade de termos uma decisão administrativa baseada em omissão, né, que é o silêncio administrativo como uma decisão positiva em favor do agente, né? A gente tem esse tipo de discussão também em relação à tarifa, porque temos uma previsão legal que, se não for deliberado uma revisão ou reajuste tarifário, que isso poderia também acarretar uma aprovação tácita de tarifa. E em relação à tarifa, nós não concordamos com isso, mas, claro, a gente pode avaliar nesse outro contexto, no contexto de prorrogação, se seria aplicável a questão do silêncio administrativo como uma decisão positiva em favor do agente. Então, são esses os comentários que eu gostaria de fazer nesse momento. Obrigada. Eu acho que vou retirar o processo de pauta, considerando, né, o pedido aqui do advogado, Rafael, e agradeço, né, as suas palavras, porque realmente essa questão do silêncio administrativo não foi interessado nos pareceres. Como a gente está falando de uma decisão que é muito importante, né, relativa à prorrogação, né, de concessões, vou encaminhar, conforme solicitado, né, à Procuradoria, para analisar essa cláusula específica com base nessa fala sua, Ramalho. Obrigada. Eu também, diretor Agnes, entendo que a clara retirada de pauta é uma decisão da relatora e também entendo que foi muito bem encaminhado nesse sentido. E sendo assim, senhoras e senhores, como este era o último item da pauta, declaro encerrada a 22ª reunião pública ordinária do colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica. Desejo um bom dia a todos e a todas.